Ezequiel, capítulo 7. Bendito seja Deus. Enquanto você encontra esse texto, eu quero glorificar a Deus pela vida do meu primo Jamilson. Nos ter feito este convite, ter essa coragem de convidarmos para estarmos aqui. Somente Deus para abençoá-lo de tal maneira, porque este convite foi um convite que o Senhor tem dado. E tudo aquilo que nós obedecemos a Deus, também Deus nos retribui. Deus abençoe meu primo, sua esposa Toninha, sua família, de uma forma muito especial. Nosso amigo aqui faz parte da mídia. Deus abençoe. Glória a Jesus. Nosso pastor congregacional, uma bênção para aqui com o Senhor. Deus abençoe. Nosso presidente de missões de todo o campo, né? Aqui, rapaz, pregador, viu? Ouvimos um bom testemunho do Senhor, que eu sou um grande pregador. Deus nos serve assim de uma forma muito maravilhosa. Os demais nobres obreiros, nosso dirigente, Deus abençoe. Pastor Deusimar, pastor Alessandra, né? Eu posso dizer amiga Eliana. Então, foi uma bênção estar uma tarde ali com vocês. Deus abençoe. Também está ali meu pai, a minha mãe, né? A minha prima Eva e também a minha prima Nete. Também nos recebeu muito bem em sua casa. Minha digníssima esposa está com apenas 25 dias, pegou uma virose, mas enfim. Escute o que eu vou dizer. Quem é chamado não tem direito de escolha. Bom? Quem é chamado não tem direito de escolha. É cumprir com o chamado. Oh, Deus. Esposa do nosso dirigente, Deus abençoe. Diz o texto, Ezequiel capítulo 7, e versículo 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim, e o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Amém? Podemos sentar, bendito seja Deus. Os irmãos que têm glória, sente adorando. Oh, glória, louvado seja Deus. Sou bem, um culto como este, querido, de ontem para hoje, eu não tenho dúvida que o Senhor já tem falado e continuará falando conosco, tanto através dos louvores, através da palavra. E esta noite é o encerramento deste congresso, esse encontro de missões, e eu quero colocar o tema desta campanha. Quem tem chamado não tem direito de escolha. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, é um texto a qual podemos trazer até mesmo escatologia sobre esse texto, mas eu quero falar do contexto dessa história. Nós bem sabemos que a direção da palavra é a direção para o povo de Deus. Isso me chama muita atenção, porque Deus tem o maior preceito em salvar quem não é salvo. Deus tem o maior propósito de salvar quem ainda não é salvo. Deus tem as suas formas de falar com os que não são salvos para alcançar a salvação. Bem certo que é, que não tem prazer maior para com Deus do que uma vida se arrepende-se dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho muito importante, porque muitos nós falamos que somos filhos de Deus. Muito nós declaramos a paternidade de Deus. Mas uma coisa é certa, a paternidade de Deus só é alcançada se nós entregarmos as nossas vidas em Jesus Cristo de Nazaré. Se tu tem entregado a tua vida para Ele, eu posso dizer, tu és filho de Deus. Tu és filho de Deus. Tu és filho de Deus. Aleluia, oh glória. O texto vai apontar a mensagem. Mensagem essa não é para o descrente. Escute, olhe para cá, irmãos. Aleluia. Porque nós vamos ver muita intenção de ganharmos alma.
de buscarmos almas para Jesus. Quando eu prego e não ganho almas para Jesus, eu fico eufórico comigo mesmo, porque eu tenho sede de alma, eu amo alma. Eu fiz um propósito com Jesus. Não foi de ganhar, querer comprar um carro de luxo para comigo este 2025. Não. Não foi para se tornar o maior pregador ou alcançar muitas agendas. Não. Aleluia. Mas foi para mim ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Só porque quem é salvo sabe a importância de alcançar os que não são salvos. Só a igreja que é salva em Cristo Jesus sabe a importância do projeto missionário para alcançar quem ainda não foi alcançado. Aleluia. Mas o texto é fechado. É voltado para quantas paredes? A mensagem é para a igreja. A mensagem é para Israel. A mensagem esta para uma igreja que uma outra hora, chamada, escolhida, dado por Deus, as provas vivas que Deus está com ela, mas agora está desalenta, ou desacreditada, ou pecou contra Deus, ou falhando contra Deus, a respeito de encontrar no estado de pecado. Eu estou falando da igreja. Não estou falando que está lá no mundo. A igreja está assistindo a mensagem a respeito do fim. A igreja está assistindo a respeito que está fechando-se o círculo a respeito de Jesus vir buscar a sua igreja. E eu acredito, na minha concepção, que a igreja não deveria assistir. A igreja deveria partir para cima, da mesma forma que Satanás tem se levantado, tragado vidas, tirado vidas diante do altar ou da igreja. A igreja tem que se posicionar com mais potência, com mais unção, com mais glória, porque você foi chamado por Deus, você é remida, lavada com o sangue de Jesus, aleluia! Não se conformeis com este mundo, com este século. Você não foi chamado para assistir. Você não foi chamado para ficar sentado no banco, não. Deus te chamou para fazer lições. Quem é chamado não pode ficar parado. Quem é chamado não pode adormecer. Porque Deus te chamou, e chamado tem que ser obediente. Aleluia! E nós estamos vendo muitas pessoas perdendo a sua vida. E o que me chama a atenção, porque isso é muito sério, irmãos. Nós estamos perdendo pessoas dentro da igreja, irmã Liana. Nós estamos perdendo pessoas de dentro da igreja estão saindo. Isso me preocupa, irmãos. Isso me chama a atenção. Nós estamos se enfrentando dentro da igreja. Nós estamos preocupados com cargos. Nós estamos preocupados com agendas. Nós estamos preocupados se eu vou ser cantor, se eu não vou ser, se eu vou ser pregador. E me chama muito a atenção com isso. Nós estamos perdendo a essência, ao ponto de perder pessoas que eram de dentro da casa, saindo da casa para ir para fora de casa, perdendo a paternidade de Deus para ir buscar recursos no mundo lá fora. E o que é que eu estou fazendo para que esse colapso não venha chegar na minha casa, não venha chegar na minha família? Você tem um filho, você tem um esposo, uma esposa. Se Deus te chamou juntamente com ela, une com esta família, une com a igreja, e vamos anunciar que Jesus ainda tem poder para restaurar a casa, restaurar a família, poder para salvar quem não é salvo. Deus conta com você. Se tem um dos tais aqui, que tem esse desejo, saiba que Deus hoje conta contigo para pregar o evangelho. Aí Deus vai mandar a mensagem através do profeta Ezequiel, um período caótico, que a igreja está desmoralizada.
A igreja está em pecados. E nós vamos bem perceber que todos aqueles que desobedecem ou quebram a regra têm consequência. Todos aqueles que quebram a régua têm regras, têm consequência. Todos aqueles que invadem o sinal vermelho têm consequência. Todos aqueles que passam, querido, na faixa contínua, se a PRF pegar, tem uma consequência pesada. Todos aqueles que afligem o sinal tem uma consequência. E assim está Israel. Houve sim uma consequência, porque Nabucodonosor agora vai trazer, querido, uma investida sobre a igreja de Israel, o povo de Deus. E essa investida não foi para dizer que estavam simplesmente uma busca de um investimento. Essa investida foi para destruir, para acabar o povo de Deus. E nós vamos bem perceber que essa investida foi em três consequências, com três tipos de consequência. A primeira investida de Nabucodonosor, ele inverte sobre a vida de Israel, ao ponto de levar os príncipes, ao ponto de levar, queridos, levitas, o sacerdote, e nesta caminhada, aonde estão levando para cativo para a Babilônia, está indo também este jovem sonhador chamado Ezequiel. Na segunda investida, eles levam, meu pregador, eles levam a arca da aliança. Israel está sem profeta, Israel está sem sacerdote, Israel está sem a presença de Deus, porque levaram a arca da aliança. Na terceira investida, derrubaram os muros de Jerusalém. Na terceira investida, derrubaram os templos de Jerusalém. Derrubaram os portais da casa do Senhor. Israel está sem alguém que profetiza. Israel está sem a arca da aliança. Israel está sem os muros. Muro fala de proteção. Muro fala de proteção. Israel está sem a casa de adoração, porque Israel tem um lugar de adorar. Como o nosso pastor já foi falado, é em Jerusalém que se adora, porque em Jerusalém a promessa foi feita para quem está em Jerusalém. Promessa não cumpre quem está fora da casa, promessa não chega a quem está fora da presença. Ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, para ser cheio da glória, para ser cheio da unção, ainda é em Jerusalém. Se tem alguém comigo, está em Jerusalém, levante a mão no terceiro céu para ficar bonito e dá melhor glória para Jesus. Oh, glória! É em Jerusalém que se enche de poder. É em Jerusalém que ainda você pode pular. É em Jerusalém que você pode falar em línguas estranhas. É em Jerusalém que você pode ser tomado de poder. É lugar de profecia, é lugar de revelação, é lugar de Deus habitar com a sua glória. É em Jerusalém, aleluia, oh glória. Fora daqui, toma cuidado. É fogo estranho, mas aqui é uma Jerusalém. Aqui você está no lugar certo. 3 invasões. Está sem profeta, está sem a presença, também está sem um lugar de adoração. E quantas pessoas já perderam esse tipo de sensibilidade? Perderam-se a forma de querer profetizar. Perderam-se, querido, a presença de Deus, ou perderam-se também a proteção de Deus. Assim está Israel. O profeta Jeremias tem uma certa visão e quando percebe que está em ruína Israel, ele vai dizer em lágrimas: ah, caiu a coroa de Israel. Ah,
Israel está sem a proteção, porque a coroa que aqui ele está dizendo perdeu a presença, perdeu a proteção, perdeu a graça de estar diante dos de Deus. E uma coisa é certa, quem perde isso, perde tudo que pode perder na vida. Mas se tem alguém que perdeu e procura achar nesta noite, essa graça não é comprada, essa graça não compra com dinheiro, compra com adoração, compra ainda com clamor, com verdade de adoração a Deus. Se veio alguém aqui para resgatar aquilo que foi perdido, porque Deus procura ainda alguém, queridos, para entregar uma unção dobrada, uma unção nova, porque a noite de Deus está dizendo: eu levanto quem eu quero, eu faço como eu quero, porque o meu chamado é inegociável. Aleluia! Eu preciso dizer para alguém aqui: toma cuidado, Deus não negocia chamado. Toma cuidado, Deus não dá descanso para quem tem chamado. Toma cuidado que Deus não brinca com quem tem chamado. Ezequiel tenta parar. A Bíblia diz que o Senhor pega ele pelos cabelos e vai dizer: Ezequiel, tu vai ou tu não vai? Porque quem tem chamado, como diz o tema, não tem direito de escolha. Eu sinto muito dizer para você que parou de fazer campanha. Eu sinto muito falar para você que você parou de orar. Deus está dizendo: é tempo de buscar novamente. É tempo de começar a fazer campanha novamente. Porque diz o tema: ouvi a de mim. Aleluia. Assim está Israel, por pior, levado ao cativo na Babilônia. Mas quando está lá todo Israel, a Bíblia diz que estão trancados, estão fechados com os bronzes de ferro, estão trancados, ninguém entra, ninguém sai. Ninguém tem mais esperança. No Salmo 137, alguém vai dizer: canta um hino para nós. E eles vão dizer: não, como nós cantaremos se Deus não há mais de operar em nossos meios? O problema é esse, porque Deus não depende de adorador que para, querido, porque Deus não fez. Se Deus não fez, que Ele é digno de glória. Deus não depende se Ele faz ou não faz. Agora você precisa adorar tempo e fora de tempo, porque quem é adorador se reconhece quando está no vale, quando está no deserto. Adorar quando tudo vai bem é fácil, mas quando a provação chega, aí é momento de dizer: Deus, eu preciso de Ti em meio ao deserto. Só quem precisa dele, só quem precisa dele, só quem precisa do auxílio de Deus, da glória, aleluia. É noite de Deus visitar no meio do cativeiro. É noite de Deus está dizendo: parou, mas eu continuo chamando. Parou, mas eu não desisto. Parou, mas você não vai parar, não vai fracassar, porque não significa nada o estado que você está vivendo hoje. Muita gente te julga pelo momento, mas Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: momento não significa nada, porque eu mudo história, eu faço nova história para quem nele crê, para quem nele confia, para quem quer continuar diante de Deus. Aleluia, oh glória. Estamos cativos, mas a Bíblia diz no capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel está próximo ao rio Quebar. Ninguém entra, ninguém sai. Soldados cercados em Israel. Mas a Bíblia diz que os céus se abriu sobre o meio do cativeiro. Oh glória! Os céus se abriu no meio do cativeiro. Não importa se está no cativo, não importa se é na Babilônia, se é na Cracolândia, Deus vai abrir os céus, porque quem tem chamado é mais importante na obra do que fora da obra. Quem tem chamado é mais importante na presença do que no mundo. Deus vai abrir os céus, vai te dar visão, vai te dar revelação, vai te dar graça, vai te dar unção, vai
te dar poder, você vai ter visão de Deus, você vai ter visão dos céus. Quem tem visão do céu não erra, quem tem visão do céu não para, porque Deus é poderoso para revelar a quem Ele quer. Aleluia! Deus abre os céus para Ezequiel no capítulo 1, mas no capítulo 2, Deus já se apresenta de uma forma diferente. Ezequiel, coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Deus não tem preceito em falar com quem está descansado, não. Deus não tem preceito em falar com quem, querido, não está fazendo pouco de Deus. Se é para ouvir a Deus, coloca de pé na oração, coloca de pé na humilhação, coloca de pé, querido, na comunhão, porque é de pé que Deus vai falar, é de pé que Deus vai manifestar, é de pé que Deus quer que você fica para anunciar a respeito do evangelho da palavra de Deus. É de pé que Deus quer falar com sua igreja. Aleluia! Ezequiel se coloca de pé, mas no capítulo 7, Ezequiel recebe ordem de Deus, porque missionário que é missionário não faz missões porque quer, faz missões porque é chamado. Igreja só é igreja não é porque quer, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Sem Cristo nós não somos igreja, sem Cristo não tem obra missionária, sem Cristo não tem pastor. Você é o que é porque Jesus Cristo pagou um alto preço. Você não deve nada, você foi comprado com, não foi com ouro, não foi com prata, você foi comprado com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Oh, glória! A mensagem é para essa igreja que estava em cativeiro. E eu sinto muito, irmãos. Eu sinto muito em dizê-los para conosco, para a igreja. Parece que nós estamos desavivando. Parece que nós estamos desacreditando. É por isso que Jesus vai dizer: volta-te ao primeiro amor. Aleluia. Está precisando do primeiro amor na obra missionária. Está precisando de quem ama. Não faça por interesse, mas porque ama. Aleluia. Eu sou preocupado, eu oro a Deus todo dia. Deus, não deixa eu parar. Não deixa eu fracassar, Deus. Eu preciso. Alguém precisa de mim. Mas nós andamos em muitos lugares. Parece que está um colapso. Parece que está indo de mal a pior, irmãos. Parece que nós estamos... Não sei nem como. Tantas situações que nos trazem preocupações. Mas a questão é, para quem quer, para quem se coloca de pé. A mensagem que vamos pregar não é minha, não é sua, é quem se já responsabilizou. Quer o inferno não passar aos céus e à terra, mas a palavra dele vai cumprir. Quer a igreja adormecida ou não, a palavra dele vai cumprir. Quer aqui parar ou não, a palavra vai cumprir. Coloca de pé que eu falarei contigo. É tempo novo, é tempo de história nova. Deus está chamando a igreja. Aviva, 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 porque é chegada ao reino de Deus. Aleluia. Oh, glória! Oh, Espírito Santo! Antigamente, os pastores aqui... Vai saber do que eu estou falando. Nós ouvíamos muito nas igrejas a respeito de chamado. Hoje, fala para o obreiro, para o menino... Não, pastor, não quero não. Amavam o chamado, irmãos. Hoje o pastor presente tem que escolher orando, a dedo, fazendo cafuné para o dirigente para a igreja. E quando vai? Mas nós vamos concluir a mensagem.
Deus está precisando de alguém que se coloca de pé. E o fim está vindo, irmãos. Eu vou viajar agora há pouco para Araguaína, meu pastor Deusmar, família. E o fim pode vir para nós. Podemos ter um acidente ou um incidente, capotar o carro e morrermos. Podemos. Mas uma coisa é certa. O fim para mim é o começo de uma nova história em Nova Jerusalém para adorar o Senhor Jesus. Aleluias! Eu não tenho fim, mas eu estou preocupado com quem realmente vai passar um fim eterno no inferno. Quantas pessoas saem de casa para comprar um arroz e não conseguem mais voltar? E a questão não é essa de morrer, porque todos vamos morrer. É morrer sem Cristo. Quantas pessoas estão indo para perdendo a sua salvação, porque muitas das vezes Deus até nos incomodou. Vai lá na casa de fulano, diz para ela que hoje é o fim. E nós estamos parando. Mas Ezequiel é tipo de profeta que não é egoísta. Porque, para começar, Ezequiel não era para ser profeta. Deus investiu o ministério de Ezequiel. Ezequiel é filho de sacerdote. Seus avós é sacerdote. Ezequiel já estava exercendo ou ensaiando para ser um sacerdote. Para ministrar como um sacerdote. Mas os planos de Deus é maior do que os planos do homem. Ezequiel vai para a Babilônia como sonhador de voltar para ser sacerdote. Mas Deus visita Ezequiel e diz: Ezequiel, sacerdote não, o que eu tenho para ti é para ser profeta entre a minha nação. Deus está dizendo: eu vou mudar cativeiro aqui nessa noite para colocar na obra missionária. Eu vou levantar quem não é para ser na obra missionária. Deus está cansado com gente folgada que não quer fazer a obra. Deus vai levantar quem quer para anunciar o reino de Deus. O fim há de chegar, aleluia. O fim vem. Deus vai levantar quem não quer, me desculpe, vai dar licença, porque Deus tem compromisso com quem quer. Quem não quer pode recuar, mas Deus tem sempre alguém na agulha. Vou levantar para ser meu profeta entre estas nações, aleluias. Oh glória, oh aleluia. No ano passado, final do ano passado, o Senhor me deu uma oportunidade para ir para Suzano, São Paulo. Um dos maiores congressos da região, do estado de São Paulo. Estava pregando lá Marco Feliciano, Júnior Trovão e muitos outros pregadores. E eu nunca imaginaria assentar ao lado do Júnior Trovão ou do Marco Feliciano. Nunca imaginaria sentar desses grandes homens. E Deus me deu uma oportunidade de levar uma palavra de 23 minutos naquele lugar. Sim mesmo. Porque ainda Deus não olha como o homem olha. Se eu fosse olhar para mim mesmo, eu falaria: não consigo, não posso, não vou. Mas Deus diz: só coloca de pé, porque ainda eu vou fazer como eu quero, como eu vou fazer ninguém faz. Então você coloca de pé, porque Deus é que vai fazer. É Deus que garante o chamado, é Deus que há de fazer pelo ministério. É Deus que há de honrar na vida missionária, aleluia. Não troco o meu chamado por nada. Eu era empresário na área de motocicleta, tinha uma loja muito boa na nossa cidade de Araguaína. Larguei porque estava me prejudicando. E o que me prejudica diante de Deus, a obra missionária que deu licença. Porque para mim mais importante é falar de Jesus. Porque eu sou soldado de Cristo. Soldado não recua, soldado não pode falhar. Porque você foi chamado para ser, querido, vencedor da glória de Deus. Aleluia, fica de pé. Porque eu vou terminar a mensagem. Ezequiel não é covarde. Anunciou que o fim vem. Irmãos, que é isso? Anunciar o fim para a igreja. Aquilo era um alerta. Era um chamar de atenção.
Faz a obra, igreja. Se coloca na posição, em outras palavras. Mas não. Ezequiel é levado em uma visão ao vale de ossos secos. Vou descer. Ezequiel é levado em uma visão no capítulo 37. E Ezequiel está assim, ó. A Bíblia diz que Ezequiel rodeia sobre o vale. O vale estava representando a calamidade, o pecado de Israel. Ezequiel não pisa quem está no vale. Porque nós temos muita mania também de querer pisar quem está no vale. Caiu, eu vou excluir. Caiu, já não faz parte mais do meu contexto. Caiu, não vou mais orar. Caiu, não vou mais se aproximar. Quem foi que disse que Deus chamou para nós pisarmos em quem está caído? Deus não te chamou para pisar quem está caído. Deus te chamou para poder profetizar quem está no vale. Você tem boca profética. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Profetiza, porque quem vai restaurar é Deus no meio do vale. Aleluia. Ezequiel não pisa, porque quem é profeta não pisa. Deus não te chamou para pisar. Deus te chamou para profetizar. O povo estava caído. Mas quem está caído não significa que vai morrer caído. Porque Deus pode levantar. Deus me levantou no meio da Cracolândia. Quantas pessoas você conhece e sabe que Deus levantou? Talvez hoje não tem, talvez hoje não é. Mas tem alguém que vai profetizar. Tem alguém doido que vai profetizar. Aleluia. Tem alguém doido que vai dizer: Rio Maria é do Senhor Jesus. O índice de crime, o índice de suicídio vai cair por terra, porque o meu Deus vai visitar nos 4 cantos dessa cidade. Quem era da prostituição vai sair. Quem era da macumbaria vai se converter. Quem era do crime vai se converter, porque tem alguém profetizando. Quem tem poder é Deus para restaurar. Aleluia. É Deus que vai fazer. Não te preocupa, porque é Deus que vai fazer. Ezequiel não pisa. Mas Ezequiel vai dizer: Deus, tu a sabes. E eu posso falar algo para você. Talvez você pode estar do lado de uma pessoa que hoje talvez não tem tanto recurso. Mas depois da profecia, pode ser alguém mais rico dessa cidade. Aleluia. Talvez você está do lado da melhor cantora que Deus pode levantar, porque tem alguém profetizando. O estado que ele vive, que ela vive, não significa nada. Porque o cair pode ser até do homem, mas o levantar é de Deus. Deus não explica quem ele levanta. Deus levanta quem ele quer, Deus faz como ele quer. Hoje você pode estar com a menor pessoa aqui neste culto, mas depois da profecia você pode estar com a pessoa mais importante dessa cidade. Hoje você talvez não é nada, mas depois da profecia você vai ser a pessoa mais conhecida. Talvez ninguém te conhece hoje, talvez ninguém pede autógrafo para ti hoje, mas amanhã pode ser que não tem nem espaço para pedir autógrafo na tua agenda. Então valoriza quem está do teu lado, valoriza quem está com você, porque Deus é especialista em levantar quem não é. Deus é especialista em levantar quem não pode, para ser alguém diante de Deus. Aleluia. Preciso terminar com esse testemunho. Aleluia. Nós recebemos uma grande oportunidade. Nós somos um ministério como a 10ª em Araguaína. Pastoreamos igreja. Eu acredito que todo sonho que deseja episcopado é alcançar um campo. O nosso pastor presidente falou assim: meu filho, você quer abrir o campo 4 aqui em Araguaína? O menores da casa. O menor da casa. Mas Deus, ele sabe como fazer. Porque Deus nunca olha como o homem olha. Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite: existe uma roda de Deus. Existe uma roda. Tem alguém pode estar embaixo, mas depois pode subir. Oh, glória. Talvez alguém não te conheça embaixo, mas vai ter que saber que você vai ter que subir. Talvez alguém não te conhece pelo nome, vai ter que saber que Deus está soprando o teu nome. Aleluia. Canta o hino aqui, minha filha. Aleluia. Vamos encerrar aqui agora. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus.
Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus, Ele vê-nos em todos os lugares. Aleluia. Deus vê, meu dirigente, em todos os lugares. Deus não vê só quem está na cidade grande. Deus não vê só quem está em templos grandes. Deus não vê só quem está em campos grandes, não. Deus vê quem também é pequeno. Deus vê também quem está no oculto. Deus vê também quem faz quietinho, caladinho. Porque quem faz quietinho, caladinho, faz não para o homem, mas faz para o Senhor. E o meu Deus diz que naquele lugar que Ele te colocou, não te preocupa se alguém não viu ou deixou de ver. Mas o meu Deus diz que vai te honrar de tal maneira, porque aquele lugar foi uma porta que Deus abriu. E eu preciso dizer para ti, a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. O inferno pode se levantar, mas quem manda naquela casa, quem manda naquela congregação é Deus. Sabe por que tu está de pé? Sabe por que Deus vai te honrar? Prepara, porque o Senhor vai fazer coisas novas naquele lugar. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Leva para aquele lugar uma unção. Leva para aquele lugar uma autoridade nova. Deus vai te usar poderosamente, porque Ele te chamou, Ele te alistou. Você é verdadeiro, continua fazendo, porque quem dá crescimento para a obra é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Agora pode cantar, aleluia. Senhor Edivaldo, é o Senhor? Senhor, essa mulher que está ao teu lado. Aleluia, pode cantar, pode cantar. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Porque só Deus, e vocês sabem de onde Deus o tirou. Eu estou diante de alguém que é verdadeiro, mas passa por tantas lutas, filha. Porque está chorando, a igreja não está dando glória. Eu preciso que a igreja esteja comigo no culto, porque se eu vim para adorar, vamos adorar. Se eu vim para dar lugar, eu vou dar lugar. Aleluias. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Essa banda é boa, canta, meu filho. Oh, glória. Abre as tuas mãos, filho. Ele tudo cumprirá. Porque o Senhor hoje pega pelas mãos. Deus une propósito, filho, para cumprir promessa. O chamado de Deus é envolvido na obra. O secular é preciso, mas Deus manda dizer: quem te chamou para fazer a boa obra também há de concluir. Ele é fiel. Ele é... Eu não sei porquê, mas o Senhor hoje te toca, filha, te trazendo força. Tu já falou: Deus, me ajuda. Pra querer minha fé roubar. O diabo já quis roubar tua fé. O diabo já quis te neutralizar. Mas Deus manda te dizer hoje: hoje eu entro na batalha. Não tem guerra perdida, não tem batalha perdida. Prepara para cantar o hino da vitória. Prepara para cantar o hino da vitória. O culto de ação de graça, porque vai ter honra. Honra, honra. Receba renovo. Agora, agora, agora. Receba. Alambacho. Ibiavassúbia. Eu vejo duas crianças. Eu vejo duas crianças. O diabo, Jesus, eu tenho que falar isso. Olha só. O diabo estava preparando um cenário de velório. Mas o meu Deus diz: aquele que saiu do teu ventre, o diabo não toca. Não tem velório.